Professor, o professor Jefferson, ele é coordenador nacional, Jefferson Bacelar, ele é coordenador nacional dos cursos de Direito do Grupo C Educacional. Ele é doutor, foi um dia aluno, mas hoje em dia ele já é doutor em Novos Direitos e Direitos Fundamentais. É professor do mestrado em Direitos Fundamentais da UNAMA. A UNAMA, que pelo que ele me falou, é até uma unidade até mais antiga que a própria Uninasal, né, professor? Professor, o senhor já está no nível de doutor, mas trilhou esse longo caminho. Por esse percurso, o senhor fez algumas escolhas, o mercado, a advocacia, o concurso público, mas o senhor seguiu o roteiro da academia. Hoje o senhor é doutor, é professor do excelente mestrado de Direitos Fundamentais da UNAMA, é coordenador nacional do curso de Direito da Uninasal. Qual é a sua opinião, professor, sobre essa proposta do projeto de aluno a doutor? Com o senhor a palavra. Bom, boa noite. A gente sabe que na live a gente tem que sempre confirmar se vocês estão me ouvindo bem. Tudo certo? Para mim está ok aqui, professor. Tranquilo também aqui. Então vamos lá. Eu me sinto na obrigação e no prazer de encaminhar a todos que nos acompanham uma saudação do presidente do Conselho do Grupo C Educacional, professor doutor José Janguier Bezerra Diniz, que tem, sem dúvida nenhuma, uma trajetória na área jurídica. Acho que ele é uma inspiração em diversas áreas, na área da gestão também, do empreendedorismo, mas nós não podemos esquecer que o fundador do Grupo C Educacional, fundador das faculdades de Uninasal e depois desse grupo de tanta relevância na educação superior do Brasil, com representatividades em todas as regiões, eu estou falando aqui do norte do Brasil, não é? E é verdade, como muito bem colocou o Flávio, a UNAMA tem 46 anos, não é? E o Grupo C adquiriu nesse processo dos últimos 15 anos diversas instituições no Brasil que às vezes têm histórias e têm cursos mais antigos, mas eu falava para o Flávio que todos nós temos uma percepção de que a nossa matriz é a Uninasal. Então, a Uninasal é a nossa inspiração e é o modelo que é seguido em todo o Brasil. É óbvio que também numa troca de experiências constante entre professores, entre alunos, algo que esse período da pandemia possibilita a todos nós. Então, eu trago essa saudação do professor Janguier, que é doutor em Direito, né, pela Universidade Federal de Pernambuco. Não podemos esquecer também da sua trajetória no serviço público. O professor Janguier foi, além de juiz do trabalho, foi também procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Então, é alguém que tinha uma carreira na advocacia, uma carreira no mundo jurídico e também no serviço público já muito estabelecida, quando decidiu empreender na área da educação superior. E é óbvio, sempre tem um carinho especial pelos cursos de Direito e sempre deixa muito claro também que as suas origens estão aí na Uninasal. Portanto, é um prazer, uma honra muito grande poder participar desse projeto. Agradeço também e parabenizo, não é, a Uninasal Recife, graças em especial os professores coordenadores já citados, a professora Maria Amélia Calado, o professor Glebson Bezerra. Agradeço e parabenizo o nosso mediador, o acadêmico Flávio Domingos, e também o acadêmico Vinícius Cavalcante, que é presidente do Diretório Acadêmico Tobias Barreto de Menezes, e também da Liga Pernambucana de Direito. Acho que do Direito do Trabalho, Vinícius? Direito digital. Direito digital. Exatamente. Parabéns a vocês. E quanto ao projeto, eu acho que nós só podemos louvá-los e dizer que nós estamos num processo agora, pós-pandemia, de identificação das melhores práticas, não é? Das instituições. E, volto a dizer, a Uninasal sempre nos inspirou. Nós temos aqui no Amazonas a Uninorte, no Pará a UNAMA, lá no interior de São Paulo, região metropolitana, Guarulhos, não é? A UNG, Universitas, no Rio também, mas eu ainda não tinha ouvido
de uma experiência como a que vocês agora apresentam. Então, eu acredito que no nosso guia de melhores práticas, que está sendo organizado, com toda certeza um projeto similar a esse estará sendo oferecido. E eu quero parabenizar a postura tanto da Liga como também do diretório acadêmico, de numa faculdade que agora é centro universitário, não é? Mas que ainda não é uma universidade, de numa faculdade colocar como bandeira de proposta numa eleição de diretório acadêmico a criação de grupos de pesquisa. Por que eu falo isso? Já é, de certa forma, um pouco também da minha experiência, é que as faculdades, em especial, e os centros universitários também, numa perspectiva menor, não têm a obrigação de desenvolver projetos de pesquisa, não é? O foco é o ensino, a extensão e a pesquisa ficam como plus, como nós dizemos, como possibilidades absolutamente relevantes, importantes para a formação plena de um bacharel, especialmente do bacharel em Direito, mas não é uma obrigação. A universidade precisa ter pesquisa. Para terem ideia, uma universidade hoje, para se manter nesse status de universidade, precisa ter pelo menos 4 programas, não é, de mestrado ou doutorado. A gente não chama o como um curso, não é? A nomenclatura da CAPES é de programas. Então, a UNAMA tem esses 4 programas, e a universidade precisa ter, a partir de 3 programas já estabelecidos. Então, a pesquisa é algo muito peculiar das universidades. Os centros universitários, até porque podem ter programas também, investem ou não, dependendo da sua proposta, e as faculdades não têm esse compromisso, e tem instituições que dizem que nós não queremos saber pesquisa. E quando nós percebemos, não é, que o movimento nasce do próprio alunato, dos próprios acadêmicos, com apoio de professores, e vai a nossa homenagem a esse professor que lançou a semente para que vocês pudessem levar adiante o projeto, assim como também o apoio da coordenação, o apoio do diretor caso das Graças. Então, nós só podemos realmente parabenizá-los e dizer que vocês estão no caminho certo, que isso será um diferencial para a vida profissional de vocês. Até porque, vocês sabem, há uma antiga discussão, não é? E eu acho que isso diz respeito também à proposta do Flávio e do Vinícius em relação ao título do projeto, de aluno a doutor. E aí o de aluno a doutor tem, para o direito e para algumas outras carreiras, em especial direito e medicina, tem um duplo significado, não é? Porque existe aquela antiga discussão se afinal alguém que possui o bacharelado pode ou não ser chamado de doutor, pode ou não exigir ser chamado de doutor, e aí obviamente há uma certa divergência quanto a isso. A realidade é que nós sabemos, comemoramos recentemente agora em agosto, mais um ano de instituição dos cursos jurídicos, no 11 de agosto de 1827, quando se instituíram os 2 cursos jurídicos, um aí em Pernambuco, não é? Recife, Olinda, outro lá em São Paulo, onde ainda está o Largo de São Francisco, na USP. Então, nesses 2 locais, Dom Pedro estabeleceu os cursos jurídicos e no decreto, na legislação que organizou esses cursos jurídicos, realmente disse que aqueles que cumprissem os anos de formação seriam denominados de doutores. Então, além da tradição, existia esse embasamento que, em tese, não foi revogado e que legitimaria, não é, a designação dos advogados e depois da classe jurídica como um todo, dos membros do Ministério Público e da própria magistratura, para que pudessem assim ser tratados. É claro que a urbanidade, normas de convivência, as normas de trato social que nós aprendemos lá na teoria geral do direito, no primeiro semestre de vocês, como um dos instrumentos de controle social, ela não é algo que se possa exigir, não é? Mas nós sabemos que isso faz parte do trato natural entre pessoas, entre profissionais do meio jurídico, entre operadores do direito, como alguns também preferem denominar. Mas eu sei que, para além dessa condição que lhes será garantida assim que forem aprovados no exame da ordem
e receberem a sua credencial da OAB, inscritos na OAB, será natural serem denominados de doutores. Há também um outro lado, e aí a proposta, tanto de Flávio quanto de Vinícius, de que nós podemos falar um pouco a respeito disso. É óbvio que não é uma trajetória tranquila, fácil, natural, esse mecanismo de doutoramento. Se bem que eu tenho acompanhado vários colegas de vocês nos últimos anos. Se eu for falar da minha experiência, eu terei alguns lapsos maiores. Desde a minha graduação, eu me graduei em 1994, então eu já completei 25 anos de formado. Já vou completar daqui a pouco 26 anos de formado. Mas também formei muito cedo, e aí já é uma coisa que eu gostaria até de colocar vocês. Eu sei que as coisas mudaram muito. Na minha época, era uma coisa, você chegava na universidade com 16, 17 anos. Hoje eu já acho muito cedo, né? Porque você tem que tomar uma decisão tão determinante, tão importante para a sua carreira. E eu acho que quando você vai mais maduro, você acaba aproveitando muito mais, você já tem uma outra mentalidade, e às vezes nós nos apressamos tanto para colocar nossos filhos tão jovens, ainda às vezes adolescentes até, nas cadeiras das universidades, e aí depois ocorrem alguns problemas, algumas frustrações, e até ajustes na jornada, o que também é absolutamente natural. Então, eu entrei com 16 anos na universidade, saí com 21 anos, considero tanto para ter entrado quanto para ter saído, e aí só fui fazer meu mestrado quase uma década depois, e o doutorado também vários anos depois. Então eu não tenho assim um processo natural de ter seguido para a pós-graduação estrito sensu. Mas é possível você, depois de terminado o seu bacharelado, você ser doutor naturalmente num ciclo entre 5 e 6 anos depois. O mestrado geralmente demora 24 meses, às vezes se prorrogando para 30 meses, e o doutorado tem uma projeção de demorar até 4 anos, entre 3 e 4 anos. Então, se houver uma dedicação, é possível até entre 5 e 6 anos, saindo da graduação e se dedicando quase que integralmente aos programas estrito sensu, sejam eles das universidades públicas ou das instituições particulares, você alcançar o título de doutor. Aí sim, um título acadêmico de doutor, todas as prerrogativas que se associam a essa titulação, num período de 5 anos. É óbvio que isso exige um envolvimento, um empenho pesado demais. É muito interessante. Daí a relevância daquilo que vocês estão propondo, o Centro Acadêmico do Barreto, que foi um gênio, não é, do direito brasileiro, na transição, inclusive, da dependência que havia. Vocês sabem disso, talvez por isso, com certeza por isso o homenageiam como nome do centro acadêmico, muito bem associado ao direito brasileiro, ao direito nordestino, não é? Ao direito pernambucano, fazer essa homenagem a Tobias Barreto. E ele foi um daqueles que assumiu o papel de estabelecer uma ruptura entre o modelo coimbrão, o modelo de dependência europeu, e, obviamente, a construção de um pensamento que fosse mais próximo da realidade brasileira. Se bem que dizem, não é como tudo, que houve um processo apenas de mudança de influência. Então, se abriu mão de uma influência portuguesa e acabou se aderindo também a outras influências também, ainda europeias, sejam francesas ou alemãs, não é? Dependendo da própria formação e das leituras que esses autores estabeleciam. Tobias Barreto é alguém que marca indiscutivelmente a história do direito brasileiro na sua época, e ainda para aqueles que estudam o direito no nosso tempo. Então, as dificuldades, obviamente, já foram colocadas por vocês. O Vinícius citou muito bem isso, e o Flávio da mesma forma, que já estão no final da jornada, mas é sabido, não é? É o final para um novo começo. Eu tenho uma formação também na área da teologia. Eu já participei, é óbvio, de várias cerimônias de formação,
de colação de grau, e eu gosto muito, quando participo da parte religiosa dessas colações de grau, de lembrar um pouco da trajetória do povo hebreu, de Moisés saindo do Egito, transpondo o Mar Vermelho, indo ali os 40 anos no deserto, é a história bíblica do Êxodo, não é? Chegando até a Terra Prometida. E eu sempre faço essa analogia, dizendo ali que o Mar Vermelho, de certa forma, é o vestibular, não é? Quando você passa por aquela expectativa, aquela ansiedade, e aí você pensa, bom, acabou, os meus inimigos ficaram para trás. Aí você descobre que você está apenas iniciando uma jornada. No caso dos hebreus, foram 40 anos. A do direito é um pouco menor, 5 anos, não é? E aí você tem outra travessia, que é a travessia da colação de grau, ou do último semestre, ou do último ano, o próprio exame da ordem, os estágios que precisam ser cumpridos, as horas de atividade complementar que precisam também ser somadas, tudo isso junto com disciplinas regulares, não é, de prática. Então, quando você passa por isso, geralmente, ou passa num concurso público, ou consegue aprovação no exame da ordem, você diz, bom, então eu cheguei à Terra Prometida. E quando a gente lê essa história lá na Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir que eles também, quando chegaram na Terra Prometida, ainda tinham que conquistar a Terra, porque a Terra estava ocupada por adversários, não é? E é mais ou menos o que há pouco o Flávio colocou, o mercado de trabalho, os desafios, não é? E é óbvio, isso aí é que vai começar a história. Agora você não é mais um acadêmico, você não tem mais aquela paciência até familiar, de certa forma, aqueles que investiram na sua formação querem ver algum tipo de resultado, e às vezes o resultado demora para acontecer. Há uma média, pelo menos na minha época era assim, quando eu me formei, e isso para mim foi mais ou menos assim mesmo. Você tem pelo menos uns 5 anos para se estabelecer, e aí é preciso persistência, é preciso dedicação, é preciso a continuidade da formação. Aquilo que os professores diziam, não é? A gente não para de ler nunca, a gente continua estudando sempre, seja fazendo uma pós-graduação ou só se atualizando mesmo naquela área que você escolheu. A gente começa até como um clínico geral na advocacia, não é? Então não é fácil. Abrir o seu próprio negócio, ser um empreendedor, apresentar o seu currículo para ser um advogado associado no escritório, numa banca, seja ela grande, média ou pequena. Então, são muitos desafios que surgem diante desses egressos do ensino superior, agora advogados, profissionais liberais em tese, né? Então, veja, quanto você vai ganhar, o seu rendimento vai ser estabelecido a partir do seu trabalho, dessa inserção, da resposta que o mercado, que são os clientes, dará a você. Então, os desafios são grandes nesse início da jornada. Um dos objetivos, inclusive, de algumas disciplinas dos cursos do Grupo Ser Educacional, não apenas da Uninasal, porque vocês sabem que as matrizes são nacionais, foi exatamente convencer o aluno de que as disciplinas de desenvolvimento pessoal, de trabalhabilidade, empregabilidade, eram absolutamente, de empreendedorismo, eram absolutamente necessárias para que ele pudesse realmente ter uma mentalidade de um profissional liberal, de que ele teria que empreender. E a advocacia é, sem dúvida nenhuma, um empreendimento. Quem não gostar disso, o Flávio já fez a escolha dele, mas alguns podem não querer essa jornada da advocacia, do empreendedorismo, da iniciativa privada, e podem querer, obviamente, por um concurso público, que também tem as suas peculiaridades, tem os seus desafios próprios, não é? Eu atuei na advocacia há alguns anos, poucos anos, como um advogado clínico geral, tentando encontrar meu lugar no mercado, e logo depois comecei numa outra área que eu acho também muito interessante para jovens bacharéis em direito, para jovens advogados, que é a assessoria política, assessoria parlamentar. Então, assessorei muitos anos vereadores e até deputados no acompanhamento mesmo do processo legislativo, que era uma matéria que eu sempre me interessei, de direito constitucional, ajudando a elaborar projetos de lei, ajudando a elaborar pareceres das comissões às quais aqueles parlamentares eram vinculados. Então, tive essa experiência também no parlamento, e depois realmente me vi
direcionado, e eu queria dar um testemunho até e servir de inspiração, como coloquei o professor Janguier como nossa grande inspiração no Grupo C, mas servir de inspiração para aquelas pessoas que se acham até tímidas, não é? Eu caminhei com meu filho, ele não é tímido, mas ele é quieto, e tem um livro muito interessante que eu presenteei a ele e a minha filha, que é O Poder dos Quietos. Hoje já tem uma versão para jovens, O Poder dos Quietos para Jovens, e mostra como pessoas que eram tímidas na sua infância, na sua adolescência, não é? E mantiveram essa característica até na sua fase adulta, também tiveram espaço, também conquistaram o sucesso. Então, às vezes, dificuldades que você tem, que você traz desde o ensino fundamental, o ensino médio, e aí você é realmente apresentado a uma outra forma, uma autonomia para a qual você não foi preparado no ensino superior, e obviamente isso se projetará muito mais agora como profissionais. Não é o fato de você ser tímido, não é ou você ser quieto, ou retraído, ou introvertido, que impedirá de você alcançar o sucesso, mesmo na docência. E aí eu sempre cito o meu próprio exemplo. Eu era daqueles alunos que na graduação tinha uma série de dificuldades na apresentação dos seminários, dos trabalhos, mas em algum momento, é óbvio, tendo que ocupar o espaço que estava oferecido ou destinado, eu acabei rompendo com essas barreiras, que eram muito mais barreiras pessoais, mentais, e me coloquei no mercado de trabalho, em especial na docência, né? Então, a docência realmente me atraiu, e de uma maneira tal que a advocacia foi perdendo espaço na minha vida profissional. O que não é regra, pelo contrário, boa parte dos nossos professores, às vezes até escolhem a formação, escolhem um crescimento acadêmico no mestrado, no doutorado, somente depois de já fazerem um concurso público, somente depois de já estarem estabelecidos na advocacia. Então, na verdade, não há uma receita pronta, não é? Eu tenho que primeiro buscar uma formação acadêmica de mestrado, estrito sensu, mestrado e doutorado, para depois fazer um concurso público. Depende, alguns concursos até pontuam essas titulações, e aí pode ser a diferença no final. Mas se você quiser se dedicar para os concursos públicos e depois constituir essa jornada acadêmica de estrito sensu, não tem problema nenhum. Da mesma maneira, a advocacia, não é? Então, aqui está alguém que confessadamente, não é, no ensino superior, tinha uma série de dificuldades naquelas famosas exposições de trabalho, nos seminários, mas que, de alguma maneira, se encontrou na docência e a cada aula se esforça ao máximo para comunicar aqueles saberes, aquelas informações, aquela experiência também para os seus alunos, e que, de alguma maneira, tem construído a sua carreira na docência. Sem deixar de ser advogado, eu só não advogo, é diferente, mas eu sou advogado, tenho a minha inscrição ativa, já fui conselheiro federal da OAB, inclusive, por conta da minha atuação na docência, não é? Então, como coordenador de curso aqui da UNAMA, que é uma das instituições do Grupo Ser Educacional, e já fazendo parte do Grupo Ser Educacional, eu tive o convite para ser conselheiro federal aqui pelo estado do Pará, e com muita honra atuei, inclusive, na Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB, sendo um professor, essencialmente um professor. É assim que os meus colegas advogados me chamam, não é? Me chamam de professor Jefferson, mais do que doutor Jefferson ou advogado Jefferson, volto a dizer mesmo que eu me mantenha advogado. Eu sou especialista, eu fiz uma especialização em docência do ensino superior, aí surgiu uma oportunidade, e é o que eu quero incentivá-los a estarem atentos, não é? E eu recebi uma proposta para ser professor numa sexta-feira. Eu não era professor de outras áreas, de outras matérias, mas não era professor de direito no ensino superior, e recebi um convite numa sexta para começar na segunda-feira. É claro que foi um desafio enorme, não é? Mas eu me esforcei muito e vi ali uma oportunidade, e essas oportunidades sempre aparecem, sempre batem a nossa porta. E se nós nos acharmos absolutamente despreparados para isso, nós assumimos desafios que são colocados diante de nós,
pode ser que a oportunidade não surja uma segunda vez. Acho até que eu teria outras oportunidades, mas aquela era específica, porque a instituição estava abrindo um curso novo, muitas turmas, não tinha professor disponível, e foi assim que eu comecei a minha jornada na docência, e daqui a pouco eu já completo 20 anos na docência superior, com muita alegria, com muita honra, mesmo com os desafios que todos nós conhecemos. Então, ser docente não afasta nenhuma outra atividade. Você pode ser magistrado e docente, membro do Ministério Público e docente, você pode ser advogado e docente, ou só docente, como alguns dizem. Tem gente que fala assim, você é só professor, né? Como se isso não fosse uma virtude, eu acredito que seja das maiores, não é? E tem sido, eu sou majoritariamente professor e acabo atuando também em outras áreas, quase todas elas ligadas à docência. O mestrado, a especialização, meus caros, quando vocês forem fazer, vocês vão perceber, eu não estou aqui menosprezando a especialização, mas a especialização é uma formação relativamente de continuidade, a gente até chama assim, não é? É a formação continuada. Quando eu fui diretor da ESA, eu também fui diretor da Escola Superior de Advocacia aqui no estado do Pará, antes de ser conselheiro federal, é essa linguagem. Então, nós oferecemos aos advogados formação continuada, é especialização. Então, de certa forma, todos vocês estão absolutamente aptos, preparados para uma especialização, ou para um MBA. MBA e especialização é absolutamente a mesma coisa. Não há essa classificação de MBAs no sistema de ensino brasileiro, então MBA sempre é especialização, por mais que a tradução ou o nome em inglês fale de Master, né? Master Business, que é uma adaptação americana, mas MBA e especialização é absolutamente a mesma coisa, você tem o título de especialista. Quando se vai para o mestrado, eu tenho mais uns minutinhos só, estou quase encerrando, quando você vai para o mestrado já é um outro patamar, como disse o famoso Bruno Henrique do Flamengo, né? É outro patamar, e é realmente a dedicação, para vocês terem ideia, aqui na UNAMA, e eu acho que um dia, quem sabe, a gente está muito próximo, pessoal, de estabelecer os mestrados e doutorados EAD. Já há uma autorização da CAPES para isso, mas ainda não há nenhum autorizado, nenhum credenciado. Mas, obviamente, nos próximos anos nós vamos habilitar para termos mestrados EAD. Nosso mestrado é aqui, é presencial, mas nós já tivemos alunos vindos do Nordeste, do Maranhão em especial, que é mais próximo daqui, e já tivemos uma turma de alunos que vinham aqui num período especial, num período modular, até Belém, inclusive aí da Uninasal. Alguns anos atrás, há 2 anos atrás, nós tivemos essa experiência maravilhosa, de levarmos alguns professores para ir, de trazermos alguns alunos para cá, no sistema modular. É um outro patamar porque se exige muita dedicação na leitura, na pesquisa, aquilo que há pouco o Vinícius colocou, não é? Então, o que o Centro Acadêmico tem proporcionado para vocês é exatamente a iniciação científica, que as faculdades, centros universitários, volto a dizer, nem têm uma obrigação de oferecer, mas que graças a essa iniciativa, com apoio da coordenação, a Uninasal Graça já vem desenvolvendo. Então, é um primeiro passo. Mas não é para me ajudar só no meu TCC? Também, muito. Quem tem iniciação científica faz um TCC muito rapidamente. Faz lá um trabalho de conclusão de curso de especialização com muita facilidade. Você já tem ali, não é, a pegada do pesquisador. Para o mestrado se exige um pouco mais. A quantidade de leituras, a gente costuma dizer assim, enquanto na especialização você lê alguns capítulos de livro, não é, para ir preparando, não é, para se aprofundar nos temas trabalhados, no mestrado você vai ler o livro todo. E aí você vai ler, na verdade, não apenas um livro todo, mas diversos livros. Então, há um desgaste intelectual, mental grande, que algumas pessoas, às vezes, até não suportam tão bem. Por isso é que aqui na UNAMA a gente tem um programa de alunos especiais, que o aluno vem, cursa algumas disciplinas antes, para ver se é isso mesmo que ele quer, não é? Para ele perceber qual é a pegada, como nós dizemos, o que é que ele vai ter que encarar. E aí realmente não é muito diferente da graduação, é muito diferente da especialização, fazer o mestrado,
mas é também um prazer para quem já se acostumou, para quem participou de um grupo de pesquisa. É um prazer extraordinário ter essa experiência. E no final do mestrado, volto a dizer que é um curso de mais ou menos 2 anos, um ano de muita dedicação a leituras, a disciplinas, é algo desafiador, na verdade, e volto a dizer, extremamente desgastante e exigente na perspectiva de dedicação mental, física e de investimento. Se você não estiver numa pública, os programas de mestrado, eles custam a partir de R$ 2.000, né, nas particulares, chegando a valores R$ 3.500 mensais, sem ser exagerado, né? A partir de 2.000, com toda certeza. Eu não conheço nenhum mestrado pago que seja menos de R$ 2.000. Então, é um investimento realmente que se faz 2 anos, 2 anos e meio. Você faz uma dissertação de mestrado, que é diferente da monografia, é diferente do trabalho de conclusão de curso da especialização, é muito mais denso, é muito mais sofisticado, é de um grau de exigência muito maior para que você possa alcançar, então, o seu título de mestre. E aí, você pode seguir para o doutorado, que tem, por incrível que pareça, um número de disciplinas muito menor, não é? Há doutorados, por exemplo, há mestrados que você tem que cursar 12 disciplinas durante esse ano e meio, e depois você tem mais 6 meses para escrever a sua dissertação, 6 meses, 1 ano, chegando até... O mestrado, a ideia é que você curse 2 anos de disciplinas e depois desenvolva a sua tese entre 1 ano e 2 anos, daí é que chega a 4 anos. Então, você tem poucas disciplinas, às vezes 4 disciplinas no doutorado, mas você vai ter que desenvolver uma tese. E aí a tese é um outro patamar de exigência, mas eu queria até colocar aqui, para finalizar, uma coisa muito interessante, é que quando você faz... O Flávio me apresentou há pouco, o Vinícius também, né? Mas foi o Flávio em especial que leu um pouco do currículo, e aí eu sou doutor em Novos Direitos e Direitos Fundamentais, pela UNESA do Rio. Então, veja, eu sou diretor de uma filtragem do direito constitucional, né? Então, eu não sou um doutor em direito constitucional, eu sou doutor em Novos Direitos e Direitos Fundamentais, que é uma coisa que a gente vê lá em direito constitucional, mas é claro, eu estudei muito a respeito disso. Eu não estudei tudo, mas estudei muito. E aí vem aquele velho dilema: ser um doutor é saber muito de pouco ou é saber pouco de muito? E eu posso garantir a vocês, pela experiência, eu acho que os outros colegas que vierem compartilhar nas próximas semanas poderão confirmar, que ser um doutor acadêmico, ter o título de doutor, o título acadêmico de doutor, é saber muito de pouco. Então, não é uma formação generalista, não é aquela ideia de que agora que você é doutor, você finalmente domina todas as áreas do direito. Pelo contrário, há um afunilamento do conhecimento e você acaba sendo alguém que sabe muito de pouco, muito de alguma coisa, de alguma área específica, que é o meu caso. Então, eu sou doutor em Direito Constitucional, doutor em Direitos Fundamentais, em Novos Direitos, é apenas um pequeno recorte. A minha tese também foi nesse sentido, e você tem que se preparar para um ajuste, não é? Daquilo que você quer pesquisar com aquilo que o seu orientador já pesquisa. Então, mas também é uma experiência fascinante, não é? E quando a gente termina o doutorado, aí vem aqueles projetos de pós-doutoramento. Isso foi objeto de muita polêmica recente no Brasil, por conta da questão do ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro e já aprovado pelo Senado, daqui a pouco será empossado, se ele era doutor, se ele não era doutor, se ele era pós-doutor. É que, na verdade, o pós-doutorado não é um título acadêmico, né? Os pós-doutoramentos nada mais são do que estudos que você faz já sendo doutor. Então, você vai para uma universidade, pode ser brasileira ou internacional, e ali você desenvolve estudos a partir de 6 meses até 2 anos, e a partir daquele estudo você recebe um certificado, e aquele certificado conta como um pós-doutorado. Mas não é título. O título é o doutorado, é o título, né?
o pós-doutoramento é apenas um estudo posterior. E volto a dizer, tem pessoas que têm tinha um professor aí na Uninassal, que deixou a instituição recentemente, e que tinha o João Maurício Adeodato, que é um gênio, não é, do direito, da teoria do direito, e também um excelente advogado. Reconhecidíssimo aqui no Recife. Isso, ele tem vários pós-doutorados, né? Assim como o professor Lênio Streck e o professor Ingo Sarlet, que tem algumas ligações com o grupo em alguns eventos, tem 2, 3 pós-doutorados, então isso não é realmente um problema. Acabei me estendendo demais, peço desculpas, mas agradeço também a oportunidade de falar com vocês, estou à disposição, quem sabe, uma outra oportunidade. Obrigado, Vinícius, obrigado, Flávio, obrigado a todos que nos assistem nessa live que inaugura o projeto De Aluno a Doutor. Mais uma vez, parabéns e obrigado. Professor, muito obrigado pela sua fala instigante. Teve vários comentando, feito o Elvis. O Elvis disse, muito bom escutar a voz da experiência de quem já passou por algo que muitos aqui desejam passar também. Então, vou resumir aqui por essa fala do Elvis. A gente está quase no limitezinho, vou passar já a fala para o Vinícius, para ele fazer as considerações finais, para que depois a gente faça o encerramento.